Lolis, otakus, virgens de 40 anos e principalmente, por quê? Bom, pra você que não tá ligado, Loli é resumidamente uma personagem de anime com características mais infantis. Coisa que a princípio não parece ter muito problema, mas passa a ter quando você começa a analisar algumas coisas com mais profundidade. A primeira é a origem do termo, que vem do livro Lolita, que, falando de forma bem sucinta pro YouTube não fazer coisas com o meu canal, trata da relação de um cara com uma menina menor de idade. Só daí já dá pra começar a entender o problema do negócio, porque as pessoas literalmente importaram um termo de um livro que fala de P e começaram a chamar personagens crianças disso. Mas essa é uma história que só piora, porque eu não sei se você sabe, mas no Japão, o conteúdo adulto envolvendo essas personagens não é nem um pouco incomum, nem um pouco mesmo. Coisa que se manifestou no ocidente de um jeito que é pelo menos nojento na minha visão. Não sei se vocês lembram disso, mas em meados de 2016, 2018, por alguma razão vídeos com esses títulos aqui eram extremamente comuns. Tutorial de como cuidar de uma Loli. Loli, Jail, FBI, Loli meme. Principalmente esse negócio aí de FBI aparecia muito pela internet, porque por alguma razão que eu não sei explicar, o Otaku foi o único grupo de gente que olhou pra um tema tão pesado quanto P e começou a usar não só como piada, mas também como romantização. É um pouco estranho até comentar isso, mas no início da minha adolescência, na época da pandemia, eu convivia muito com a comunidade Otaku, principalmente em grupos de WhatsApp, não me perguntem por quê. E não era incomum você encontrar gente de todas as idades falando coisas como: não, velho, mas é só um desenho, você que não sabe diferenciar ficção de realidade. É, velho, eu sou uma bola rosa de verdade que suga tudo. Eu nem preciso entrar em detalhes exatos do porquê esse grupo de gente é só um exército de imbecis, mas ainda assim, eu até entendo um moleque de 12 anos na internet, sem supervisão dos pais, consumir esse tipo de meme, porque ele não tem discernimento suficiente pra ir pra cena do Ban da Elaine se beijando e pensar: eu acho que tem alguma coisa errada aí. Mas o que eu com certeza não posso entender é marmanjo barbado sair falando esse tipo de coisa. Isso aí só não entra na minha cabeça mesmo. Assim, até que entra, porque mostra muito do caráter dessas pessoas. O que realmente não faz sentido é a quantidade. Como e por que uma comunidade inteira se reuniu pra fazer piada com um treco tão pesado e não teve uma alma viva que virou pra isso e falou: velho, será que isso aí não é minimamente errado, não? Que tal a gente parar? Porque olha o que as pessoas estão banalizando, velho. Pelo menos pra mim é literalmente o crime mais bárbaro possível. E esse é meio que o problema central da questão, porque eu não julgo que todo mundo que faz esse tipo de piada realmente gosta do que eles estão falando, e sim que, com o tempo, os otakus só banalizaram tanto um tema tão sério que as pessoas começaram a fazer piada sem pensar mesmo. Um exemplo excelente é a famosa piada: ai mano, vê Boku no Pico, é o melhor anime de todos os tempos, que não só já perdeu a micrograça que tinha há muito tempo, como vocês lembram do que Boku no Pico se trata? Em nenhuma comunidade as pessoas vão considerar normal você sair recomendando um troço desses como primeiro tipo de conteúdo. Vão te chamar de doente, de começar a te ver estranho de primeira. Mas aqui não, tem gente que trata esse troço como ritual de iniciação. Eu até tentei pesquisar o porquê que isso acontece, mas eu realmente não encontrei nada, só um texto de um idiota gringo falando as coisas que eu acabei de criticar. O que eu suponho que cria essa banalização toda é o fato de que a anime possui Loli sendo colocada nesse tipo de contexto de forma desenfreada. O que de dois, ou atrai P, ou façam que as pessoas que consomem desde pequeno só parem de ver isso como problema, porque elas nunca realmente pararam pra pensar: nossa, que paia você retratar a criança desse jeito. Já que, bem, a obra em si não retrata como paia. Não sei se vocês sabem desse fato, mas o Japão é, no geral, um país bem conivente com o P. Coisa que pode ser vista até nas coisas mais simples, como no fato do padrão de pena de laço em partes a mulher ter características mais inocentes, entre aspas, como o fato de que conteúdo adulto com esse tipo de coisa lá só foi proibida em 2014. Literalmente, só tem 10 anos que consumir esse tipo de coisa é crime na sociedade japonesa. Por esse motivo que a gente vê tanto anime com esse tipo de parada, como um exemplo muito bom sendo Made in Abyss, um anime que inclusive eu gosto bastante. Ai, mas você não tava
reclamando disso, então por que você vê um anime que possui esse tipo de conteúdo? Bom, porque fora esse fato que logicamente vem da mente doentia do autor, a obra em si é boa, coisa que não acontece só com esse tema não. O Lovecraft, por exemplo, que é o pai do terror cósmico e do terror moderno, por exemplo, ele era racista de carteirinha. E o tanto que o racismo dele aparece nos livros dele é, tipo, surreal. Agora, ele deixou de ser um bom escritor por conta disso? Não. E muito menos os livros dele deixaram de ser bons ou importantes para o mundo de todas as formas que eles são. Isso aparecer ali é só um reflexo de como era a sociedade da época, coisa que também se aplica aqui, porque o único motivo para ter tanto mangaka com esse tipo de tendência é porque a sociedade que eles vivem vê isso de forma aceitável. Mas ainda assim, é um problema da sociedade japonesa. Prossegue sendo intancável que no ocidente, onde nem bandido tolera esse tipo de coisa, as pessoas realmente só não se importarem nesse nível. E sabe qual que é a conclusão que eu chego com isso tudo? Muito simples. Da próxima vez que alguém te chamar de esquisito por ser otaku e você for fazer videozinho cringe na internet mostrando o quanto você sofre preconceito por ver anime, para pra pensar por 2 segundos se você não sai recomendando Boku no Pico pros outros de forma aleatória ou se você não acha normal a simples existência de lolis colocadas nesse tipo de contexto. Porque se você tá incluído nesse bonde, o problema não é o mundo preconceituoso não. O problema é você. Se inscrevam aí pra mais vídeos e que todos os lolicons tenham o mesmo destino do Carlinhos. Pacleide sem calcinha.